Olá, meus cumprimentos a todos. Eu sou o professor Reinald e nesse canal Universo, Matéria e Espírito eu estou desenvolvendo alguns conceitos da espiritualidade. Hoje eu vou abordar um tema bem interessante que é o karma e o dharma. Veja, esses conceitos eles vêm de uma cultura já muito antiga, que é da região da Índia, mas a Índia antiga. Existem muitos conceitos que pertencem a civilizações muito antigas, né, no passado da Terra, e não são muito divulgados, porque o nosso senso dos últimos anos, dos últimos séculos, é muito europeu, né? Mas esses conceitos de espírito, de vida após a morte, enfim, toda essa temática já foi abordada em muitas civilizações no passado, só que não é muito divulgado, né? A, a, após a instituição, por exemplo, do cristianismo e do catolicismo, principalmente, ficou parecendo que o mundo espiritual só nasceu após o advento do catolicismo. E, na verdade, não é assim, né? Mesmo os povos ditos pagãos, os povos antigos e tal, eles têm todo um arcabouço de explicação acerca do universo, acerca das relações de vida, morte e tal, né? Então, é interessante se debruçar sobre esses temas, fazendo os necessários filtros e tal, mas para ver que esses povos antigos não estavam longe da verdade, tá? Provavelmente até eles estavam mais próximos da verdade do que nós, tá? Apesar de a gente ter hoje uma ciência muito desenvolvida e tal, só que eles tinham alguns conceitos ou tinham alguns rituais que provavelmente estavam mais próximos da verdade. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: existe um conceito de Dharma e Karma. Então, o que é isso? Esse conceito, o pessoal ainda fala muito do karma, mas de uma forma bem corrompida, não é dessa forma. Seguinte, nas reencarnações, o espírito vai aprendendo a tomar determinadas atitudes baseadas na sua consciência, baseadas na sua evolução, e ele toma essa ou aquela atitude, e isso está certo ou errado dentro de padrões muito sofisticados, tá? Veja, com isso ele vai adquirindo karma em torno de situações mal resolvidas no processo de encarnação. Então, se esse indivíduo, esse espírito encarnado, é, é um homicida contumaz, ele mata as pessoas e tal, ele vai gerando no seu perispírito as inscrições que vão determinar que ele é um homicida. Só que, veja, energeticamente, ele vai gerando para ele o tal do karma, que é uma palavra em sânscrito, que é uma coisa muito antiga. Esse karma, o fato de ele ter eliminado indivíduos, eliminado pessoas, né, vai ter que ser resgatado de alguma forma. Ou seja, vai ficar marcado como um karma que ele tem um débito. Karma seria um débito espiritual que precisa ser zerado, né? Muito bom. Aí esse indivíduo, na minha suposição aqui, um homicida, ele gera karmas
quando ele desencarna, ele volta para o mundo espiritual e vai viver lá um período de vida também aprendendo uma série de coisas, porém, fica marcado que ele tem um karma, um resgate a fazer. Aí ele volta e vai resgatar de alguma maneira, ou numa encarnação, ou em duas, três, não importa. Ele precisa zerar esse débito. E é inegociável, é intransferível. Ele que tem que resgatar. Não dá para terceirizar, não dá para passar para outro. Muito bom. Só que veja, com isso, o espírito então vai aprendendo, através dessa relação karmática, ele aprende, ele procura resgatar, ele procura zerar esse compromisso energético e tal. Só que, veja, em contraposição, um espírito que venha, siga o seu caminho, faz o bem, trabalha dentro de uma determinada seara de desenvolvimento, de criação, de ajuda ao próximo, enfim, esse tipo de atitude, volto a insistir, não estou abordando com aspecto religioso, é bonzinho, vai para o céu, não é isso. É uma relação com o ambiente, uma relação com a sua encarnação de maneira proveitosa, de maneira boa, né? Veja, ele vai gerando o que se chama de Dharma, quer dizer, ele tem créditos a seu favor, tá? Então ele tem créditos que vão beneficiá-lo por causa das suas atitudes, por causa do seu comportamento, por causa das suas da sua forma de agir determinada diante de uma determinada situação, tá? Muito bom. Quando ele volta ao mundo espiritual por questão do desencarne, ele tem esse Dharma com ele. Então, veja, nas próximas reencarnações, ele vai ter os débitos através do karma e os créditos através do Dharma, né? Então, vejam, é uma forma que a espiritualidade encontrou de fazer com que haja realmente um desenvolvimento por parte do espírito, né? Então, veja, às vezes acontece assim, um espírito encarna, aí nasceu, está na forma de uma criança, e essa criança demonstra habilidades incríveis para a música, para a pintura, em detrimento de uma outra que não consegue fazer absolutamente nada. Veja, numa ótica puramente humana, uma forma apenas humana de observar, perceberíamos que há uma ingerência da divindade em prol de uma criatura em detrimento de outra. Quer dizer, onde ficaria a justiça divina? Muito para um e pouco para outro? Não, isso é explicado através das relações de karma e dharma. Então, a criança que consegue ser, em tenra idade, um pianista de excelência, é um Dharma. Em outras ocasiões, em outras vivências, essa criança acumulou, junto ao espírito, a capacidade musical, por exemplo. Tá? Ou criaturas que chegam com uma capacidade muito grande em matemática, ou em física, ou em pintura, ou em literatura, escreve, que é uma maravilha, enquanto outros não. Onde foi adquirido isso? Não é injustiça, tá? É merecimento. Foi um trabalho que foi feito por parte do espírito. Não se sabe exatamente quando, se foi na encarnação pretérita ou se foi em outras encarnações muito anteriores, e o espírito quer, numa determinada encarnação, manifestar esse Dharma que ele tem, esse presente
que ele tem. Quer dizer, presente em termos, porque foi ele quem conquistou. Tá? Então, veja, é assim que a coisa se dá. Né? Então, quando no palco terrestre nós observamos pessoas muito talentosas e outras pouco talentosas, é porque houve, por parte daquela mais talentosa, um aproveitamento das suas encarnações. Tá? Porque, veja, o universo não é feito para abrigar maldades. O universo foi desenvolvido, é desenvolvido para o crescimento em direção à luz e não em direção às trevas. Então, mortes, pensamentos ruins de destruição vão contra a ordem estabelecida de desenvolvimento do universo. O universo caminha em direção à luz, em direção ao conhecimento, em direção à sobriedade, e não no caminho contrário. Né? O caminho contrário não é o objetivo do universo. Tá? Então, sintetizando, karma é uma obrigação de um resgate, é um débito, e karma um oferecimento de um crédito para que o espírito utilize para que possa se desenvolver mais rapidamente. Veja, tudo depende da intenção do espírito encarnado. Se for um espírito ignorante e ainda quer se manter na ignorância, tudo bem, ele pode ficar. Ele pode ficar séculos, milênios na ignorância. A espiritualidade como um todo não tem tempo, né? Não tem pressa. Veja, cada espírito se desenvolve ou não de acordo com a sua própria vontade. Né? Então, não há pressa no desenvolvimento. Não há. É bem diferente do trabalho da existência humana, que é tudo baseado em tempo, tudo para ontem e tal. Não é assim no nível espiritual. Cada um evolui de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua intenção. Tá? Então, é isso. Karma e Dharma colocado de uma forma fácil para se entender. Tá bom? Então, obrigado. Até o próximo vídeo.